Clemilda também costumava cair na igreja. E ele realmente colocou a mão na minha cabeça e ali eu caí. Ali eu apaguei, fiquei no chão por alguns minutos. Eu conseguia escutar as coisas, mas eu não conseguia me mover, não conseguia me movimentar. Mas a comerciante, mãe de 2 filhas, não gostou da sensação. Eu não conseguia entender, porque o que eu buscava não era cair, eu buscava o Espírito Santo, eu buscava mudanças e não um cair simplesmente. Porque eu caí, mas nada mudou, eu continuava da mesma forma. Ela buscava conforto depois de uma separação traumática, repleta de brigas com o ex-marido. Participar dos rituais do Kaikai não ajudou a amenizar a dor. Eu não tinha esses dons do Espírito. Então, como que eu podia ter o Espírito Santo se eu não tinha os dons em que a Bíblia fala que você tem que ter? Então, não podia ser o Espírito Santo. Não era o Espírito que eu estava procurando. E isso me ajudou a me libertar. 8 anos depois de abandonar a prática de cair no espírito, Clemilda se emociona quando pensa nos companheiros que ainda seguem o ritual. Você vê pessoas que estão pensando que é e não é, gente. Não é. Então, tem que tomar muito cuidado, porque na Bíblia está escrito também que nos finais dos tempos iriam aparecer muitas profecias, muitos pastores. E isso acontece. Aconteceu comigo e está acontecendo com muitas pessoas que infelizmente pensam que estão com o Espírito Santo e não é o Espírito Santo. They think Toronto's something. Wait till they come to Boston. É chegada a hora. Estamos prestes a encontrar o fundador do movimento. Este é o homem que afirma ter respostas para o mistério das quedas. Paul Gold garante que sabe como tudo acontece e por que acontece. Ele estava lá quando a doutrina surgiu em 1994. Frequentou os bastidores. Conheceu um a um os principais pregadores e ajudou a disseminar a prática do cair no espírito. Que segredos irá revelar? O que ele testemunhou que tanto o incomoda? Por que faz tanta questão de falar com nossa equipe? E por que decidiu abandonar tudo? Cruzamos a fronteira entre Estados Unidos e Canadá. Agora estamos em Whitby, subúrbio de Toronto. Paul Gold acaba de driblar a morte. Um coágulo na perna teve consequências graves nos pulmões e no coração dele. Logo de cara, o pastor faz uma revelação surpreendente para a nossa equipe. Ele diz que Deus o salvou da morte para que ele pudesse dar esta entrevista. I said, Lord, if this is not my time to die, then in your mercy, allow me to tell men about your goodness and about the cross and about the real Jesus. Ele aceita nos encontrar poucas semanas depois de deixar o hospital. Está pronto para contar tudo. Incredibly alarming and disturbing stuff coming in while I was involved. Deixa claro no início da conversa que não acredita mais na prática de cair no espírito. Today, I would say that this is something a lot darker. Paul conta com detalhes como surgiu o movimento. One of the clearest signs. Ele era um dos líderes da igreja do aeroporto, onde o Kaikai ficou famoso. John Arnott, a mulher Carol, Randy Clark e o próprio Paul. Todos eles participaram da criação. Over the next 2 years, around 2 million people from all over the world visited the Toronto Airport Church to receive this spirit and these manifestations and this blessing. Paul Gold comandava as orações e os rituais do Kaikai. Era um dos principais nomes da igreja. Mas o que levou este homem a abandonar o que ele tanto acreditava? Foi durante um culto que Paul percebeu que existia algo errado naquilo tudo. Ele conta que as
pessoas imitavam cachorros e outros animais. Comportavam-se como bêbados. And the stage I'm at the moment is slouching. Today I believe that spirit is a false spirit, a counterfeit spirit, and not the Holy Spirit of Scripture. Paul diz que também estava sob transe quando veio um pensamento. Aquilo era errado. Instantly, my heart was convicted, and instantly I asked the Lord Jesus to forgive me for being so silly, for being ridiculous. Foi naquele exato momento que ele decidiu se desligar da igreja. Escreveu essa carta em que afirma: o diabo usa o cair no espírito para cegar as pessoas. E completa: o movimento viola as sagradas escrituras. Eu diria que isso nunca foi uma manifestação genuína da presença de Deus, mas algo sinistro desde o começo, porque o fruto da bênção de Toronto é podre. Ele não entende por que demorou tanto tempo para abrir os olhos e perceber que tudo aquilo era algo ofensivo ao Espírito Santo. Quando caiu doente, Paul mergulhou fundo nos estudos sobre a Bíblia. Quanto mais conhecia a palavra de Deus, mais percebia o quanto havia se enganado. The Holy Spirit, by his very name, is holy. He will not encourage people to do anything unholy. People, mankind, are made in the image of God. Why would God debase humanity by making them get on like animals? If there is anything that is manifest in these meetings contrary to the Holy Scripture, then it is not of God, because God does not change. Antes de se despedir, Paul Gold, o homem que ajudou a disseminar o Kaikai pelo mundo, faz 2 pedidos. O primeiro é mandar um recado aos brasileiros. I would say to Brazil, please, please, by the mercy of God, pastors, do not embrace this. Do not think that this is a light thing. That this is not of God, that it is a scheme of the devil, and that it will bring utter destruction to the men and the women and the children who embrace it. So please. O segundo desejo, deixar a esperança como mensagem final da nossa conversa. Paul Gold diz que o ser humano precisa ter fé, precisa de Deus e que o Espírito Santo está sempre ao alcance de todos. I can honestly say that my faith in Jesus Christ has never been stronger, that my confidence in the Scripture has never been stronger.